da Escola do Legislativo, que são duas palestras com o Dr. Roberto Figueiredo, que é a Agenda 2030 da ONU, rumo a um planeta sustentável. Em seguida, a palestra com o Dr. Roberto Faustino, Gestão de Conflitos Interpessoais. Este evento ele integra uma gama de eventos programados aqui pela Casa para os servidores da LESC, em alusão à Semana do Servidor. Está sendo realizado nesta data de 9 de novembro, um pouco tardiamente, porque o Dia do Servidor foi 28 de outubro, em razão de problemas de espaço, né, e agendas também. Tá bom? E, inicialmente, sem maiores delongas, a gente vai fazer uma apresentação breve de boas-vindas do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e do presidente da Escola do Legislativo, deputado Júlio Garcia, seguindo com um vídeo institucional breve de apresentação da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira. Em seguida, nós já, então, iniciamos com a palestra do Dr. Roberto Figueiredo. Olá, como presidente do Legislativo Estadual, quero dar as boas-vindas a vocês que estão participando deste evento promovido pela nossa Escola do Legislativo. Aqui na Assembleia Legislativa, nós discutimos e aprovamos as leis que vão impactar diretamente no dia a dia de cada um de nós catarinenses. E com a nossa escola da ALESC, conseguimos chegar em todo o estado de Santa Catarina, ofertando capacitação e qualificação a servidores, agentes públicos e políticos e também aos nossos estudantes. Não é mesmo, deputado Júlio? É isso aí, presidente Mauro de Nadal. A Escola do Legislativo quer estar cada vez mais próxima da sociedade. Esse é o nosso objetivo, participar do cotidiano e da vida da sociedade catarinense. Comunique-se conosco através das nossas redes sociais. Venha conosco, participe dos nossos cursos, online ou presencial. Contamos com vocês. Fortalecer a democracia e gerar conhecimento. A Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira é um órgão da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Aqui, você, prefeito, vereador, servidor público, estudante, cidadão, encontra cursos para a formação política, técnica e cidadã, além de programas e projetos que envolvem as comunidades para promover uma aproximação cada vez maior com o Legislativo. Os cursos são oferecidos em duas modalidades, presenciais e à distância. No site da escola você encontra o calendário de cursos, faz sua inscrição e consegue todas as informações atualizadas. E o mais importante, todos os cursos são totalmente gratuitos e geram certificados. Com o programa Legislativo em Ação, a escola chega em todos os municípios de Santa Catarina. São cursos que investem na formação do servidor e do cidadão catarinense, aprimoram os serviços prestados à população e oferecem formação política, técnica e cidadã. Além disso, a Escola do Legislativo promove programas que aproximam estudantes da prática legislativa, gerando conhecimento e experiências que certamente transformam a educação dessas crianças e adolescentes. No Parlamento Jovem, por exemplo, estudantes de escolas públicas e privadas vêm ao Parlamento e vivem a experiência de serem deputados. Eles participam de comissões e votações nos mesmos moldes do regimento interno da Casa. Como resultado prático, muitas propostas já foram acatadas pelos parlamentares e transformadas em leis estaduais. Outro programa é a formação continuada para vereadores mirins, que contribui para a formação política dos estudantes que participam dos programas promovidos pelas câmaras municipais. A Escola do Legislativo vai até os municípios e promove aulas de capacitação e atualização. E anualmente acontece um encontro estadual de vereadores mirins que reúne todas as câmaras mirins na sede da ALESC para mais um momento de formação. E vale um destaque especial para o PAB, Programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa.
que anualmente acolhe jovens com perfil de vulnerabilidade social para oportunidades de estágio na sede do Parlamento. E é por meio da Escola do Legislativo que esses jovens recebem qualificação na formação continuada do PAB, um caminho sustentável de gerar oportunidade e integração social. Esses são somente alguns exemplos de como a Escola do Legislativo trabalha, buscando o envolvimento da comunidade com a política, construindo cidadania por meio de acesso à informação. Acesse o site da escola e saiba como participar. Fortalecer a democracia e gerar conhecimento. É a Escola do Legislativo ainda mais perto de você. Bem, dando prosseguimento então ao nosso evento, teremos agora a palestra com o Dr. Roberto Figueiredo, com o tema Agenda 2030 da ONU, rumo a um planeta sustentável. Um tema de alta relevância, de interesse mundial, com certeza, e que é tão bem abordado pelo Dr. Roberto Figueiredo, o qual eu passo a fazer uma breve apresentação. Dr. Roberto, ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, em 93, em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, em 98, é também especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, em 96, especialista em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, em 2023, mestre em 2004 e doutor em 2010 em Engenharia da Produção pela UFSC e pós-doutor em Compliance no curso de Administração da UFSC em 2019. É também engenheiro de segurança e consultor na área jurídica trabalhista, gestão de riscos e compliance. Atua junto a grandes empresas nas áreas de compliance, indicadores ESG e segurança do trabalho, bem como em auditorias com base em normas ISO e em programas de integridade, compliance e docência. Então, sem maiores delongas, nós convidamos o Dr. Roberto Figueiredo para fazer uso da palavra e proferir a sua palestra com o tema Agenda 2030 da ONU, rumo a um planeta sustentável. Muito bom dia, obrigado. É uma satisfação imensa tê-los aqui, algumas pessoas já conhecidas, outros novos. Eu, antes de começar a minha fala, eu gostaria de trabalhar um pouco o critério de inclusão e fazendo a minha autodescrição. E como estamos sendo transmitidos via YouTube, então eu quero dizer que sou um homem, cabelos castanhos escuros, tenho minha barba branca, sinal dos tempos. Estou vestindo uma calça e um paletó chumbo e estou com sapatos marrons. Então, assim, dou por aberto o nosso bate-papo sobre um tema que me é tão caro e é caro também, assim, como o Stang falou, para as atuais relações pessoais, as relações sociais, as relações que o mundo vive hoje. E o que eu tenho a dizer para vocês é que este tema, especificamente, sendo tratado nesta casa, tem uma relevância sem precedente. Porque aqui nesta casa, como nós tivemos no vídeo de abertura, vimos que o presidente da escola e o presidente da Assembleia falaram dos objetivos da escola e falaram da questão da responsabilidade desta casa na elaboração de leis, na manutenção de políticas sociais, ambientais, etc. Então, este tema vem ao encontro da responsabilidade e do peso que tem nessa casa na manutenção da Agenda 2030. Então, desde já, agradeço o Stang, né, aqui representando a escola e o Núcleo de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Humano, a Marta também, da qual eu faço contato periódico. Agradeço o convite e digo para vocês que vamos começar a falar do tema para desmistificar inicialmente esta pesquisa. Por que desmistificar? Porque ontem tivemos uma palestra
já abordando o tema, já identificando e qualificando os ODS frente às nossas necessidades no planejamento estratégico da escola. Então, esta pesquisa, para muitos que estão aqui nesta sala, perdeu sentido. Por quê? Vocês já não fazem mais parte dos 49% de brasileiros que não conhecem os ODS. Vocês fazem parte do 1% que podem dizer que sabem muito e já conseguem alocar os ODS em função das ações que vocês têm. Então, nesse sentido, a gente traz esse tema hoje para dizer que devemos aproximar, devemos simplificar os ODS para que ele esteja presente nas ações do dia a dia, naquelas pequenas ações que eu penso não estar colaborando e, na verdade, eu estou fazendo bastante. Falava aqui com meu colega no início, antes da apresentação, sobre os problemas de um evento que gera crachá, que gera papel, e de que forma, né, o ODS voltado para as questões ambientais poderia ser trabalhado. Então, N possibilidades, até um indicador voltado para reciclagem, um indicador voltado para transformação do papel para o digital, podem ser saídas das quais eu consigo justificar frente a um ODS. Então, oficialmente, nós devemos entender que o ODS deve estar presente em todas as nossas ações. Esse é o principal recado, né, de hoje, para que a gente desmistifique e aproxime algo que foi elaborado, ou foi proposto por 193 países através da ONU, e que a gente aproxime isso para o nosso dia a dia. Tranquilo até aqui? Bom, objetivo principal de hoje, né? Falamos Agenda 2030, ODS, desenvolvimento sustentável, mas o que são, o que significam essas expressões? O que são esses elementos frente à nossa rotina de trabalho, frente às responsabilidades legislativas, tanto desta casa quanto de uma Câmara Municipal? De que forma eu posso levar este tema para um vereador de uma cidade como, por exemplo, sem qualquer pretensão, né, eu trabalhei lá, por isso que eu vou dar esse exemplo, para um vereador da cidade de Vitimarsum, perto lá de Dona Ema, Presidente Getúlio, José Boatê. De que forma eu levo este tema a ele entender que ele, sentado numa cadeira com responsabilidade legislativa, pode desenvolver ações, pode implementar leis que auxiliem numa agenda para o desenvolvimento sustentável. Como é que a gente leva esse conhecimento? Como é que a gente transforma algo que hoje parece distante para a realidade de um município que hoje deve ter menos ou mais que 3 mil habitantes, não mais que isso? Então, o nosso desafio é, enquanto participantes aqui desta assembleia, né, deste evento, levar este recado, levar esta mensagem de forma muito simplificada, de forma que eu consiga criar cada vez mais pessoas adeptas a esta ideia de desenvolvimento sustentável. Se nós sairmos daqui hoje, pelo menos com o conceito básico de uma Agenda 2030, ODS e desenvolvimento sustentável, já é suficiente. Ok? Bom, trouxe este exemplo do cinto de segurança para mostrar para vocês que trabalhar conscientização, trabalhar temas voltados à segurança das pessoas, e aí nós temos a segurança do próprio planeta, eles levam um tempo para se consolidar. O cinto de segurança, a primeira legislação, e não vou falar aqui muito sobre legislação, mas sou obrigado a trazer o tema para traçar o paralelo com o ODS, a primeira legislação que nós temos foi em 1966. De 1966 até 2023, são 57 anos. Nesses 57 anos, eu posso pensar o seguinte: Roberto, muito tempo, eu não era nascido, eu sou de 68,
eu não era nascido, meus pais não tinham essa consciência, enfim, não é um tema que chegou de forma educativa para mim. Ok, vamos fazer o seguinte, de quando que é o Código de Trânsito Brasileiro? De 1997. Aí ninguém desta sala vai dizer o seguinte, eu não lembro disso. Aí nós estamos falando de 26 anos. E hoje nós ainda enxergamos ou encontramos pessoas andando sem o cinto de segurança. E há estatísticas, tem uma estatística recente que eu digo é de 2019, de Minas Gerais, dizendo que lesões e mortes no banco traseiro no banco dianteiro foram reduzidas de 25% a 50%. No banco traseiro, mais de 25% devido ao uso de cinto de segurança. Aí eu estou falando de estatística, resultado, métrica, acompanhamento, cruzamento com área da saúde, hospitais, área da polícia. Então, eu consigo aqui enxergar um resultado positivo do uso de segurança, do uso do cinto de segurança. Mas, ainda, enxergamos pessoas que, ao sentar no banco de trás, não precisa. Não precisa. Precisa no banco da frente. Opa, tem um problema conceitual, voltado para a segurança pessoal. Ok, o trabalho continua, as palestras de conscientização no trânsito continuam, o mês de segurança no trânsito, eu acho que até existe, tem uma cor específica. Enfim, o trabalho de conscientização e de formação de opinião, ele é reciclável. Eu tenho que constantemente chamar os meus pares, as pessoas, para que eles entendam que há um apelo, né, voltado para a segurança, voltado para a saúde, o tema que a gente quiser colocar aqui. Então, ele tem que ser renovado. Bom, se nós estamos falando que o cinto de segurança é uma questão ainda em formação, né, muito embora a grande maioria já use, imagina o que nós estamos falando dos ODS, que começou, nós estamos falando de ODS há 51 anos, então essa é uma linha do tempo, que começou lá em 1972, né, em Estocolmo, onde eles começaram a trazer elementos do desenvolvimento, ou seja, a necessidade do desenvolvimento, mas com uma atenção ao meio ambiente. E as teses, as teorias, os debates, eles foram evoluindo ao longo do tempo. Então, tivemos lá em 1987 o primeiro relatório, que foi um marco para este debate, para este tema. Posteriormente, aqueles que já são um pouco mais da minha geração já ouviram falar na ECO 92, né, no Rio de Janeiro. Depois, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que eram 8 objetivos, né, resumidamente, voltado para a erradicação da pobreza, as questões infantis, meio ambiente. Então, já eram temas que traziam uma certa preocupação dos países membros da ONU em relação ao desenvolvimento e o meio ambiente, pobreza, bem-estar, saúde, elementos que promovem a prosperidade e a integração das pessoas. Temos que viver bem num planeta saudável. Logo em seguida, Rio+20, conceitos para desenvolvimento sustentável foram trazidos e fortalecidos, culminando aqui, eu estou fazendo um resumo muito rápido para que a gente possa chegar no ODS especificamente, culminando aonde? Nos 17 Objetivos de Desenvolvimento para o Desenvolvimento Sustentável, onde os países membros entenderam que agora é o momento. Agora que é o momento de eu chamar a todos para uma conscientização coletiva de dizer o seguinte, o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazer, de que forma vamos trabalhar isso na prática, e é esse o nosso grande desafio hoje. Eu digo para vocês que, não tanto na teoria, mas o trabalho que nós desenvolvemos junto às organizações para trazer a questão efetiva, ou seja, a prática. O que eu estou fazendo que eu consigo ligar a um ODS? Qual é a ação que eu preciso implementar? Qual é a melhoria contínua que eu preciso
ter aqui no meu planejamento estratégico, no meu ciclo PDCA, envolvendo o ODS. Então, é um tema que eu tenho que trazer para a minha rotina, para o meu trabalho, para a minha casa. Por quê? Porque o planeta pede, porque as pessoas pedem, porque a sociedade pede. Alguns entendem que os recursos são infinitos, e não são. Nós temos notícias diárias, a ciência já prova isso, que espécies estão se acabando, florestas estão desaparecendo, rios estão secando. Enfim, de que forma nós queremos viver nos próximos anos? De que forma nós queremos que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, de que forma que as crianças que estavam ali fora, nós desejamos para eles num futuro próximo? É uma consciência individual que se transforma numa consciência coletiva, numa força, trazendo junto as organizações, para que a gente possa alcançar isso. Nós temos um período que já percorremos de 8 anos e temos mais 7 anos pela frente. Nunca é tarde para iniciar. Aqueles que não começaram lá em 2015, não começaram lá em 2020, é tempo de começar. É tempo de trazer o tema para as rodas de conversa, é tempo para trazer o tema para os planejamentos estratégicos. Sempre é tempo que, por o mínimo que eu consigo fazer, eu já estou plantando uma semente, eu já estou tendo uma iniciativa e fortalecendo as colunas. Né? Eu preciso de mais gente para fortalecer as colunas, mais gente pensando que é possível. Tranquilo até aqui? Bom, nós trabalhamos, quando eu digo nós, os ODS foram trabalhados com base em 5 pilares. E aí o meu amigo Faustino, que está aqui, meu colega, ele pode pegar muitos pontos que podem ser trabalhados na questão dos conflitos interpessoais. Porque esses 5 pilares, eles falam do quê? Pessoas, paz, prosperidade, parceria e planeta. Não vou entrar no assunto do Faustino, mas eu consigo, sendo leigo no tema, consigo enxergar muito trabalho aqui, porque a gente precisa entender que as pessoas têm que viver em paz, elas devem ter prosperidade, a gente tem que dar dignidade, inclusão, para que a gente possa ter prosperidade, paz e um planeta saudável. E aí vem um item muito legal que eu gosto de trabalhar, que são a questão das parcerias. As parcerias são fundamentais para que a gente possa fortalecer o movimento, fortalecer uma Agenda 2030. Na parceria é o ganha-ganha. Desculpe, Faustino, se eu não estou usando os termos corretos, mas, de forma muito empírica, a parceria é o ganha-ganha. Eu ajudo o meu parceiro me ajuda. Neste exemplo da Agenda 2030, o que nós temos? Nós, enquanto organização, então vou dar um exemplo da organização a qual eu faço parte, nós chamamos os nossos 12 fornecedores, fizemos uma reunião e perguntamos a eles, vocês sabem o que é a Agenda 2030? Não, não sabemos. Ok, a Agenda 2030 tem esses 17 objetivos que são desdobrados em algumas metas e que nós podemos trabalhar ações em conjunto para que a gente crie uma rede estruturante colaborativa. E essa rede estruturante colaborativa, ela se organiza e começa a girar um ciclo de melhoria contínua, onde eu tiro uma foto hoje da minha empresa ladeada pelos meus fornecedores e estes trabalhando conceitos dos quais eu tenho como valor. Então, se eu tenho como valor as questões socioambientais, não vou entrar lá no aspecto de governança, nem econômico, mas se eu tenho valores socioambientais, eu digo para os meus fornecedores quais são esses valores, digo para eles que nós devemos trabalhar alinhados a este valor, e isso, a rede vai se fortalecendo, e a próxima fotografia é quais são as ações que foram implementadas,
quais foram as ações que este fornecedor, com a sua rede de fornecedores, também implementou, e a gente vai criando e fortalecendo o conceito de sustentabilidade. Percebam, a gente sai do âmbito acadêmico, teórico, e começa a trazer para, no caso desta rede, questões efetivas, pontuais, mas de resultado, voltados para o socioambiental. E isso faz com que a minha próxima contratação eu diga, espera aí, quais são as ações socioambientais que você tem? Você quer ser meu parceiro, você quer fornecer para mim, eu vou te pagar em dia. Quais são as ações socioambientais que você tem já desenvolvida, né, já desenvolvidas na sua empresa? E ali eu começo a fazer uma seleção, né? Seleção de fornecedores baseados o quê? Em ODS, em ESG, em compliance. Aí o tema que eu quero botar, a linha estratégica que eu quero adotar, isso vai depender muito, né, do valor que a empresa tem. O valor que a empresa tem em termos de socioambiental. Tranquilo até aqui? Bom, de novo, voltado para a questão da inclusão, eu farei a leitura dos 17 objetivos, né, para que a gente tenha isso e, novamente, fortaleça a ideia de que a gente tem que desmistificar aquela pesquisa. Então, o ODS 1 é erradicação da pobreza, 2, fome zero, agricultura sustentável, 3, saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, 6, água potável e saneamento, 7, energia limpa e acessível, 8, trabalho decente e crescimento econômico, 9, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsáveis, 13, ação contra a mudança global do clima, 14, vida na água, 15, vida terrestre, 16, paz, justiça, instituições eficazes, 17, parcerias e meios de implementação. Estão aqui, então, os 17 ODS. Muitos de vocês podem, agora, neste momento, olhar cada um desses ODS e criar aqui uma identificação naquilo que faz todo dia, naquilo que faz em casa, naquilo que passa, às vezes, para crianças, para filhos, sobrinhos, netos, etc. Mas é importante que, além de eu conhecer o ODS, eu consiga enxergar uma saída para ele, ou seja, um fortalecimento para ele. A prática é fundamental. Eu sempre digo, a legislação, quando vem, saindo um pouquinho aqui do tema ODS, a legislação, quando vem, ela vem para ser aplicada, e ela vem para ser observada. Eu não posso dizer, mas essa lei não pegou. Não, lei é lei. Não é que não pegou, lei é lei. Resta o quê? A questão da fiscalização, do monitoramento, da aplicação efetiva. A palavrinha efetiva, ao final, é isso que eu quero trazer para vocês. Qual é a minha ação efetiva em cima de qualquer um desses ODS? Falava aqui no início, conversávamos sobre a questão, né, do meio ambiente e a emissão de papel. Opa, o link, já ganhei o dia. Por quê? O link já foi feito, como é que eu vou pensar isso? Tem uma proposta para sair do papel e voltar para o digital. Ok, como é que nós vamos transformar isso para a escola inteira, levar a proposta para a Assembleia? Já criamos aqui uma possibilidade de raciocínio, já criamos aqui uma possibilidade de criar uma ação voltada para o ODS e tal, visando a meta X. É isso que a gente precisa. Tá? Quando falamos, lembrem lá do início do nosso bate-papo, a Agenda 2030, então é uma agenda que está voltada lá para o ano de 2030. A agenda para 2030 ela é composta de 17 ODS, com 169 metas, mas ela visa lá o desenvolvimento sustentável. Trocando em miúdos, o desenvolvimento sustentável é as necessidades que eu tenho hoje, que eu estou usufruindo, hoje, 2023, as condições para usufruir essas necessidades
serão as mesmas dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos? Eu estou promovendo esta mesma oportunidade? O conceito está aqui. Mas vamos pensar o conceito de forma a entender onde ele quer chegar. Então, o que eu faço hoje, qual é o reflexo que vai ter no futuro? Qual o futuro? Não sei em quanto tempo. Não sei. As pesquisas estão avançando bastante. Temos movimentos no meio ambiente que comprovam um pouco disso, um pouco bastante. Mas, mesmo assim, a exemplo do cinto de segurança, nós ainda pensamos um pouco sobre os recursos que possam ser infinitos. A pesca predatória está eliminando espécies, as florestas estão se acabando, enfim. O que eu consigo trazer para a geração seguinte ou para as próximas gerações de segurança em termos das necessidades que eles terão? Esse é o grande questionamento. Por isso que eu coloquei ali a perguntinha, até ontem nós falávamos sobre o tema, para tirar o termo modismo e colocar em alta, né? Mas mantive que é uma questão, né, de provocação mesmo. Será um modismo ou será uma necessidade? De que forma nós entendemos, nós encaramos esse tema? Se é uma necessidade, ótimo. O que nós vamos fazer? Se é um modismo, eu quero estar na moda. Então eu também vou fazer alguma coisa. E se isso vai ter uma repercussão para frente, vai ter um reflexo, e a moda, vou fazer aqui uma brincadeira, a moda vai e volta, né? A moda vai e volta. Então, em ambos os casos, eu consigo despertar um pouco do interesse e da vontade das pessoas em trabalhar o ODS. Tá bom? Aqui é só uma estrutura do ODS, para que vocês entendam como é que ele chega para nós, lá no site da ONU. Porque tem muito texto, e aí eu ainda diminuí a letrinha, mas eu posso depois disponibilizar para a senhora a apresentação. Tá? Então, o que é importante nessa estrutura? O ODS ele é composto de metas finalísticas, ou seja, aquelas metas que eu consigo enxergar agora, que eu consigo atuar, e metas de implementação, que aí vão depender um pouco de recursos financeiros, tecnológicos, de governança necessários ao alcance dos resultados esperados, que muitas vezes envolvem políticas públicas, que envolve legislação, que envolve o envolvimento do Estado em si. Nada impede de que eu customize esta meta, ou estas metas, no meu dia a dia. Então, eu trabalho elementos ou variáveis que estão suportadas tanto na meta finalística quanto na meta de implementação. Porque o que é importante? Eu conseguir demonstrar aquilo que eu faço e a ligação, o fundamento com o ODS. Claro que aqui são metas que, se nós olharmos, são metas para 2030, mas nada impede que você faça metas de forma escalonada aqui, né, no micro, não lá no macro. E essas metas escalonadas podem ser metas de 3 anos, metas de 2 anos, até chegar em 2030 com a fotografia ou com o objetivo que você traçou para aquele ODS. Novamente, eu chamo vocês a trabalhar com o pé no chão, a trabalhar de forma prática. A teoria está aí, ok, mas como é que eu transformo essa teoria no dia a dia? Como é que eu pego o prefeito, como é que eu pego o vereador, como é que eu pego o deputado? Como é que eu pego essas pessoas e trago para o jogo, informando de como a gente está trabalhando aqui, o exemplo que a gente está dando, como é que a gente mexe. É um jogo que é interessante, tem que sensibilizar, tem que conscientizar, mas, ao mesmo tempo, tem que medir para mostrar o resultado. Porque, quando fica muito no qualitativo, a gente não consegue impactar. Tá? Este slide mostra, isso aqui é um caso prático, que aconteceu, que a gente trabalha o ODS 4, Educação com Qualidade, e ele tem reflexos em outros ODS, em outras metas. Então, se eu trabalho, neste caso, tópicos voltados para meio ambiente e meninas, eu consigo atingir
a questão da igualdade de gênero, eu consigo atingir o meio ambiente, eu falo do consumo consciente e da economia circular, eu falo de parcerias, enfim. Eu consigo, em cada um desse ODS, dizer que, para esta ação de educação voltada para municípios com IDH tal, que nós mobilizamos material, pessoal, etc., nós atingimos tal público, com tal resultado, e esperamos que tenha essa consequência. Então, os ODS, eles são sistêmicos. Muitos dos ODS estão interligados. Então, eu trabalhando muitas vezes eu terei reflexo em outros. Aqui vai ficar pequenininho, mas é só para mostrar para vocês que o tema é recorrente. Municípios, se vocês hoje fizerem o que eu fiz, municípios como Itapema, Luzerna, São José, Florianópolis, entidades como o UDESC, FECAM, Universidade Federal, todas elas estão trabalhando os ODS. Qual é a minha preocupação nessas manchetes? Vou repetir o que nós conversamos ontem. Eu chegar num local deste e perguntar, ok, pô, que bonito, onde estão os indicadores, como é que vocês trabalham, qual é a ação, como é que vocês monitoram? Porque aí sim eu vou ver o movimento do ODS na prática. As manchetes demonstram que o assunto é fashion, o assunto está na pauta, o assunto está na cabeça de administradores públicos, está na cabeça da academia, está na cabeça das empresas. Mas de que forma eu trago a efetividade para este assunto? De que forma eu tiro o quadrinho lá do papel, da parede e trago para a prática? São essas perguntas que nós temos que fazer. E aí eu, voltando lá ao quadro, é a pergunta que eu faço para vocês. Qual é o meu ODS? Será que eu me identifico com algum deles? Será que eu quero avançar um pouco mais nas minhas ações diárias para algum ODS? Este é um elemento fundamental para que eu me aproprie da ideia do ODS e comece a trabalhar. Lá, quando criaram os 5 eixos, que eu mostrei para vocês, existe no momento, né, um lema: ninguém pode ficar de fora. Eu iria um pouquinho mais além. Nós não estamos de fora. O que nós temos que fazer é localizar aquilo que eu faço no dia a dia e trazer para o ODS quais são as minhas atividades hoje que eu consigo aproximar de um ODS. E não o contrário. Eu não tenho aqui, não trabalho nada voltado para a água. Será que eu preciso criar algo novo? Bom, se tiver tempo, recurso, né? Recurso que eu digo é humano, financeiro, estrutural, ok. Agora, se eu não tiver, qual que é o caminho mais fácil? É eu enxergar aquilo que eu faço hoje e identificar o ODS. A partir dali eu crio este pensamento sistêmico e aqui eu naturalmente continuo executando as minhas tarefas e atendendo o ODS, sem fazer esforço nenhum. Então, primeiro ponto, qual é o meu ODS e o que eu faço todos os dias para eu me sentir naquele ponto ali, ninguém pode ficar de fora. Aqui, agora, já caminhando para o final, o que nós temos? Referências para que vocês, buscando um pouco mais de aprofundamento, um pouco mais de pesquisa, entrem nos sites para verificar como eles estão sendo apresentados. Então, este site aqui é do IPEA. O IPEA traz, e é muito bacana isso, porque a gente vê uma estrutura, né, pelo menos de lógica de atendimento ao ODS. Então, ele traz qual é o ODS. Então, o ODS 1 é da erradicação da pobreza. Meta, que é das Nações Unidas. A meta, que é do Brasil. E o indicador. Então, eu tenho aqui a linha lógica de como o ODS 1, e para todos eles tem, se vocês entrarem lá no site
do IPEA, né? Para todos eles tem. Qual é a estratégia do Brasil, enquanto Estado, para os ODS? Então, para cada um deles, nós teremos a meta das Nações Unidas, a meta do Brasil e, o mais importante, para mim, o indicador. Que eu consigo ver se está indo para frente, para trás, o que está indexado, qual é a referência, e aí eu consigo medir. Outro índice é o Índice de Desenvolvimento de Sustentabilidade das Cidades. Este é um índice de uma organização onde ela traz, aqui eu trouxe só um exemplo de Santa Catarina, por óbvio, né, onde ela traz uma cidade chamada Luzerna, que é a melhor classificada hoje no estado de Santa Catarina, seguida por Jaraguá do Sul, Orleans e Balneário Camboriú. Elas atendem um nível de ODS dentro de uma classificação desta entidade que diz o seguinte: está num nível bom. Tem o ótimo, né? Depois eu vou passar para vocês. Aqui é o mapa representando. Então, esse nível apresentado reflete este mapa aqui de Santa Catarina, onde os 4 pontinhos verdes são ODS com cidades com desenvolvimento sustentável alto. Aquele pontinho vermelho tem um significado que não é tão positivo, que diz que aquele município especificamente é muito baixo, então, através dos indicadores que eles têm, e os demais, que não estão pintados, ficaram ali numa classificação de baixo. Então, nós temos uma realidade para esta entidade, vou frisar, para esta entidade, onde o Estado de Santa Catarina tem, na sua maioria, municípios classificados como baixo. Mas é a metodologia desta instituição. Por isso, a gente tem que tomar cuidado e juntar várias fontes, né? O SIGA, esse consórcio de inovação na gestão pública, ele traz o quê? Municípios que, por autodeclaração, informam as ações que estão promovendo e o ODS que estão atendendo. Como é autodeclaratório, voltamos novamente àquele ponto de é apenas uma exposição de atendimento ou, efetivamente, eu tenho ações que trazem resultado. Isso cada um de nós, e nós, enquanto, agora eu vou fazer só um parênteses, e nós, enquanto escola do Legislativo, temos a oportunidade de debater frente a frente nos municípios, nos eventos que são feitos, e até mesmo um questionamento positivo, de forma a buscar uma coisa muito legal, boas práticas. E aí eu vou pegar o exemplo, posso falar porque é um exemplo positivo, o exemplo de Luzerna. Nesta apresentação que eu trouxe para vocês, quais são os elementos e práticas, boas práticas, que o município de Luzerna desenvolveu e que eu posso trazer para outros municípios? Começando por municípios da própria região, depois expandindo para aqueles municípios que desejam, né, aplicar essas boas práticas. Se eu tenho bons exemplos, se eu tenho boas práticas, por que não tomá-las emprestado? Aí, trazendo um pouco de Florianópolis, quem entrar no site de Florianópolis, verá que a prefeitura traz o ODS e traz a ação, o que ela está fazendo para o atendimento daquele ODS. Trouxe este exemplo porque moro em Florianópolis, de forma responsável. Eu gostaria de saber o que o município está fazendo e ali eu acompanho. Não temos aqui o indicador, mas provavelmente, se falar com a área responsável, teremos uma explicação um pouco mais aprofundada. Mas é importante saber que o nosso município tem. Aí vem, por último, o Movimento Nacional ODS Santa Catarina, que na semana passada, eu acho que foi 27 ou 28, fez aqui
um evento aqui na Assembleia Legislativa sobre o ODS 6, né, a água, a importância da água de saneamento, e aí aqui a gente pode trazer a questão do Estatuto das Cidades, a responsabilidade em função de saneamento, etc. Porém, novamente, eu trago para vocês as entidades, os órgãos, as publicações, os eventos, eles ocorrem. Mas qual é o resultado efetivo prático? Qual é? Essa é a pergunta, né? Quando a gente fala em parcerias, eu gosto de trazer este exemplo de uma organização filantrópica chamada Junior Achievement. É uma instituição que trabalha em empreendedorismo jovem e traz temas socioambientais. Então, trabalha as questões de consciência financeira, traz voltadas para meio ambiente, trabalha aspectos ligados às empresas, ou seja, traz uma conscientização empreendedora para estes jovens. Eu não tenho, enquanto instituição, organização, condições de trabalhar temas como esse, porque são temas muito especializados, que têm um certo resultado, têm uma capilaridade, uma abrangência muito grande. Porém, tem instituições que fazem. O que nós fazemos, então? Nós nos aproximamos dessas instituições, que são sérias, entregam, são efetivas, para que o meu ODS, que eu tenho como valor, seja atendido por um parceiro. E qual é a minha contrapartida? Pode ser fomento, pode ser criar o material, pode ser os filhos dos meus colaboradores, enfim, eu tenho N possibilidades de promover ações para atendimento do ODS através de um parceiro. E aqui eu trago um exemplo prático, efetivo, que realmente nós trabalhamos com a Junior Achievement. Então, para vocês terem uma ideia, esses foram os resultados de 2022. Foram atendidos em 2022 51 mil jovens. Chegaram em 429 escolas e 209 municípios. Isso era uma capilaridade, é uma capilaridade que a JA tem, né, a Junior Achievement tem, que eu não consigo. Mas eu consigo dar sustentação para o meu parceiro para que ele faça o atendimento. E os ODS da Junior Achievement são aqueles lá. Coincidentemente, são valores que eu tenho na minha empresa, que eu também quero fortalecer aqueles valores. Então, trago a JA ao meu lado e digo, pô, vamos trabalhar junto. Esse é o melhor negócio. Tá bom? Tranquilo até aqui? Aqui eu promovi aqui aqui não chega a ser uma provocação, mas é um raciocínio para dizer o seguinte: temos o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Nessas cidades e comunidades, o que eu tenho? Reduzir uma das metas, né? A meta 11.6. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. Opa, estou falando de município. O município é quase que a mola propulsora de tudo isso que a gente está fazendo, porque eu estou trabalhando muito próximo, eu estou trabalhando no micro, eu estou trabalhando o cidadão próximo, né, e eu consigo, através da educação, através de projetos, programas, parcerias, convênios, etc., fazer esta conscientização. Se eu tenho, e aqui eu dei um exemplo de um município, se eu tenho a responsabilidade de um vereador de representar, né, a vontade, o desejo, o anseio, a necessidade, as dores, as angústias da população, eu tenho a coletividade hoje clamando pelo quê? Opa, a gente precisa ter um olhar mais socioambiental. Eu vou à Câmara, ou através do Poder Executivo, ou através do próprio vereador, com projetos de lei, dos quais eu consigo, através do meu papel fiscalizatório, trazer a efetividade para esse projeto de lei. Por que eu trago isso? Porque aqui nós temos o Estatuto das Cidades, que eu consigo encaixar os ODS, e a responsabilidade das cidades nessa transformação. Cidades conscientes, consumo consciente,
transformação social, inclusão, igualdade. Onde eu consigo trabalhar isso com mais proximidade? Nos municípios. Isso não foi eu, né, que cheguei nesse raciocínio, mas foi o próprio Ban Ki-moon que escreveu isso. É nas cidades que vamos perder ou ganhar a batalha do desenvolvimento sustentável, porque é muito próximo. Eu consigo... O Paulo ontem, falamos de um município ontem, o Paulo falou, pô, mas eu conheço a prefeita. Opa, já é. A próxima viagem do Paulo, tenho certeza que o assunto chegará no cafezinho ou nas rodas, até para saber se o indicador não está aferido, não está calibrado e não está trazendo o município para uma classificação negativa, né? Então, esse é o objetivo. Formar aqui pessoas com um conhecimento no ODS, entendendo quais são as referências, quais são as bases, possíveis indicadores, para que eu possa, de forma positiva, auxiliar, dentro daquele exemplo que eu falei para vocês, de uma formação de uma rede, né, uma rede estruturada, colaborativa. Tranquilo? Bom, finalizo aqui dizendo para vocês que nós não fazemos mais parte daquela estatística. Nós somos aquele 1% que entende bem de ODS, que sabe como aplicá-lo, sabe como explicar, principalmente se eu escolher um ODS para a minha vida diária. Minha contribuição vai ser esse ODS, vou fazer isso e vou acompanhar por um determinado período. E com essa métrica, a gente já ganhou um bocado de gente aqui para brigar pelo social e o meio ambiente. Obrigado, gente. Professor, esqueci de trazer água. Tudo tranquilo. Eu só vou pedir, eu vou ter que me ausentar. Não, fique à vontade. Obrigado aí pela
Podemos começar? Bom, então, dando prosseguimento ao nosso evento, inicialmente quero agradecer a brilhante palestra do Dr. Roberto Figueiredo, ele que já esteve ontem na Escola do Legislativo, proferindo para nós, colaboradores da escola, esse conhecimento, e podemos, com a grata satisfação, dizer que já não fazemos mais parte da estatística dos 49% da população que desconhece sobre as ODS, né, doutor Roberto? Muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui e nos brindar com seus conhecimentos. E dando prosseguimento, portanto, ao nosso evento, queremos, então, agora chamar o doutor Roberto Faustino para abordar o tema gestão de conflitos interpessoais. Antes, porém, eu vou fazer uma breve apresentação do Dr. Roberto, ele que é graduado em Administração de Empresas pela Escola Superior de Administração e Gerência, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e especialista em Administração Pública e Mediação e Arbitragem para o Mercosul, ambas especializações pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é também fundador e diretor do Centro Catarinense de Resolução de Conflitos desde 97. É coordenador do Centro de Mediação Comunitária de Florianópolis e professor em mais de 200 cursos de negociação, mediação e arbitragem desde 1996. Professor Roberto também foi professor, né, das seguintes cadeiras: Teoria e Prática da Mediação no curso de pós-graduação em nível de especialização, de Mediação e Arbitragem da Universidade de Joinville, Univille, Negociação e Mediação no curso MBA em Administração Empresarial da UDESC, ESAG, Administração de Conflitos, Negociação e Mediação no curso de pós-graduação em Gestão e Projetos da Faculdade Estácio de Sá, Negociação e Mediação no curso superior de Tecnólogo em Segurança Pública da Academia de Polícia Civil, Santa Catarina, a CADEPOL, e Universidade do Alto Vale do Itajaí. Mediação de conflitos no curso de especialização em Cidadania, Direitos Humanos e Gestão da Segurança Pública da Universidade Federal do Maranhão. Também já foi presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o IPREV, e coordenador da equipe de supervisão dos núcleos de mediação durante os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Presidente da comissão organizadora do primeiro Fórum Brasileiro de Mediação e Arbitragem, membro do Conselho de Administração da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, mediador e árbitro credenciado na Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, consultor da ONU, PNUD, Ministério da Justiça, para ministrar cursos de administração de conflitos, negociação e mediação em várias cidades brasileiras, dentro do projeto Justiça Comunitária. É mediador judicial pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mediador honorário do TJSC também, e ministrou cursos de instrução e de mediação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e de mediação da Escola Nacional de Mediação, a ENAM, do Ministério da Justiça. Então, para abordar o tema gestão de conflitos interpessoais, passamos, então, a palavra ao doutor Roberto Faustino. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. Eu não gosto muito de falar com o microfone, mas obrigado porque está sendo gravado. Me sentiria mais à vontade se ficasse falando sem microfone. Bom, nós vamos falar sobre um tema que certamente nenhum de vocês conhece e nunca teve, que é conflitos, né? Conflitos todo mundo sempre tem. Eu pediria a você, como eu estou sem o aparelhinho, você poderia passar, eu faço um sinal, você passa. Ok. Bem, muitas pessoas têm vergonha de dizer que tem conflito ou acham que não tem conflito. Eu ministrei um curso de uma grande empresa de Santa Catarina e lembro que um chefe de departamento de um setor de engenharia, que tinha uns 50 engenheiros, e ele disse, eu, graças a Deus, no meu departamento não tenho conflito nenhum. Outro disse, eu sou casado, tenho 4 ou 5 filhos, lá em casa não tem conflito. Isso é impossível. As pessoas pensam assim porque imaginam um conflito como uma briga imensa, uma guerra entre Israel e o Hamas. Então, aqui a gente vai conversar sobre
uma coisa que está sendo chamada de a moderna teoria dos conflitos. Moderna para nós ocidentais, porque para os orientais, japoneses, chineses, eles já pensam assim há centenas de anos. Bom, começo sempre todos os meus cursos e palestras com esse slide, que é de um livro que eu li recentemente, que diz o seguinte: obviamente, uma comunidade não é um lugar sem conflitos. Por comunidade, entendam a Assembleia Legislativa, a Casa da Gente, o clube que a gente frequenta, todos esses ambientes têm conflitos. Afinal, quando duas ou mais pessoas se reúnem para um propósito, se reúnem com um objetivo, uma coisa é absolutamente certa: haverá conflitos. Especialmente se for uma comunidade saudável, porque as comunidades não saudáveis são aquelas que escondem o conflito embaixo do tapete. Se aqui, depois dessa apresentação, duas pessoas se reunirem para decidir onde é que vão almoçar, pode gerar um conflito. Um quer comer peixe, outro quer comer carne. Um quer ir no restaurante A, o outro quer ir no restaurante B. E aí, qual é o problema? Nenhum, pessoal. Ter conflito faz parte da vida. O que não faz parte da vida, ou o que a gente deve evitar, é não saber solucionar de forma adequada os nossos conflitos. Esse que é o problema. Então, a nova visão dos conflitos, aquilo que eu falei da nova teoria dos conflitos, diz que conflito não é nem negativo nem positivo. Ele é um fato da vida que todos nós temos e provavelmente todos os dias da nossa vida. O problema está em não saber solucionar os nossos conflitos. Grande parte dos problemas está aí. As pessoas, casais, colegas de trabalho, no clube de futebol, não sabendo administrar os conflitos, as pessoas geram aí uma briga. Pois não. Podia passar mais um? Aqui, até o Roberto, que me antecedeu, falou sobre o ganha-ganha. As novas técnicas, a resolução dos conflitos deve ser do tipo ganha-ganha. Ganhar é ter os seus interesses atendidos. Não é dinheiro, não. Ganhar é ter os seus interesses atendidos. Um quer ir no restaurante A, outro quer ir no restaurante B. Será ganha-ganha se conseguirem chegar a um consenso. Eventualmente, hoje vão no A, amanhã vão no B, ou vão no C, que tem a comida do A e do B. Então, tem que negociar para chegar a uma situação em que haja o ganha-ganha. Porque não é uma boa opção um ganhar e o outro perder. Imaginem casais. No caso, a mulher sempre ganha. É ou não é? Mas se a mulher sempre ganhar, dá problema. Não é legal a mulher ganhar e o marido perder, ou o marido ganhar e a mulher perder. O ideal é ambos ganharem. Isso, no início, pode parecer utópico, mas não. A gente vai ver que é perfeitamente possível haver o ganha-ganha. Os conflitos, primeira coisa que a gente gostaria de também dizer é que o conflito não nasce grande. A guerra de Israel e Hamas, que a invasão lá, bombardeio dia 8 de outubro, 8 de dezembro, ou novembro, não começou no dia 7 de novembro, o Hamas decidiu bombardear Israel. Não foi assim. Esse conflito tem 70 anos, no mínimo. Então, os conflitos não nascem grandes. O casal não decide se separar de hoje para amanhã. Normalmente, a coisa vai não crescendo, porque o conflito é como uma espiral. Ele nasce pequeno e, se não for bem administrado, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e chega no final, explode. Por isso, a gente deve se preocupar com isso e tentar eliminar o conflito ou administrar o conflito desde o seu início, enquanto ele não fica muito grande. Pois não. Bom, então vamos começar a conversar sobre o conflito. Conflito pode ser definido como uma divergência de ideias, uma divergência de opiniões, uma diferença de interesses. Um tem o interesse A, o outro tem o interesse B. Isso é um conflito dentro dessa teoria. Qual é o problema? Nenhum. Eu quero uma coisa, você quer outra. O que duas pessoas educadas, civilizadas, fazem quando têm interesses divergentes? Sentam e vão conversar. Não é isso? Sentam e conversar. Sentar e conversar, tecnicamente falando, é chamado de negociação. Nós vamos ver no próximo slide. Pois não. Então, sentar e conversar é negociar. O A e o B
têm uma divergência, sentam para conversar. Sentam, conversam e resolvem o conflito? Maravilha. Chegaram a um acordo, acabou o conflito. Mas o que acontece é que boa parte das pessoas, por não administrar, não saber negociar, sentam para conversar e não chegam a um acordo. Só que muito pior do que não chegar a um acordo é que rompe a comunicação entre os dois. Quem é casado aqui sabe muito bem o que eu vou falar. Marido e mulher sentam para conversar sobre um assunto, não chegam a um acordo e brigam. A gente vira criança, fica de mal. 15 dias em casa, marido não fala com a mulher não fala com o marido. E aí complica tudo, porque rompida a comunicação, não tem possibilidade, se você não conversa, não pode chegar a um acordo. Pelo menos os dois sozinhos. O que acontece, então? Agora já estou indo para a próxima técnica, que é a mediação, que eu vou dar uma pincelada, que é onde eu venho trabalhando já há mais de 20 anos com essas técnicas de mediação de conflitos. O A e o B romperam a comunicação. Sozinhos, eles não conseguem mais conversar. Então, surge a necessidade do aparecimento de uma terceira pessoa nesse conflito, que é chamado mediador. O mediador é uma pessoa que é convidada pelas partes e surge no conflito com o objetivo... Qual o primeiro objetivo grande que a gente tem? Se a comunicação do A e o B está rompida, qual o meu grande papel como mediador? É tentar restabelecer a comunicação entre o A e o B. Então, esse é o grande papel do mediador. Só que, infelizmente, não existe milagre. Não é assim, eu apareço e digo assim, voltem a conversar. Não é assim que funciona. O mediador tem que fazer um trabalho grande para tentar restabelecer a comunicação, tirar aquele X que havia ali entre o A e o B. E, restabelecida a comunicação entre o A e o B, estatísticas mundiais indicam, e eu venho confirmando isso, às vezes até mais, que 80% a 90% dos casos administrados através da mediação geram um acordo satisfatório para as partes. Então, agora a gente vai dar uma pincelada sobre as técnicas da negociação e da mediação, que são absolutamente iguais. Qual é a diferença entre negociação e mediação? É que na negociação estão presentes apenas o A e o B. O A e o B estão tentando negociar. Não chegaram a um acordo, aparece uma terceira pessoa, que é o mediador. Então, a única diferença é essa. As técnicas a serem usadas, tanto na negociação quanto na mediação, são absolutamente as mesmas. E eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês. Eu estou tentando resumir em 1 hora um curso que eu ministro de 40 horas aula. Mas acho que a pincelada vai valer, pelo menos como despertar de interesses. Por favor. Vou falar, então, sobre negociação. Existem vários cursos no mercado sobre negociação que vocês já devem ter visto falar sobre eles. Negociação para compras, negociação para vendas, negociação para fazer contrato, negociação para isso, para aquilo. A maior parte deles muito bons. Mas, se você faz um curso de administração de negociação para compra, você vai se tornar um bom comprador. Se você faz um curso de negociação para vendas, você vai se tornar um bom vendedor. E aí, o curso é muito específico. 3 professores da Universidade de Harvard, da Faculdade de Direito de Harvard, os professores Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton, desenvolveram uma teoria que vem ganhando o mundo, e eles se tornaram pessoas famosíssimas e certamente riquíssimas. Porque o livro que eles escreveram, que sintetiza essa teoria, chama-se Como Chegar ao Sim. Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton. Se tiverem a oportunidade, comprem esse livro, porque vai ajudar vocês a negociar com filho, com marido, com mulher, no trabalho, com colega. Ele é um livrinho muito fácil. Até o Roberto, que me antecedeu, falou sobre esse livro, disse que leu de uma passada só. Bom, oi? Como? Cuidado, porque tem um livro agora, que muitas pessoas se enganam, Como Chegar ao Sim Comigo Mesmo, que é também dos mesmos autores, mas é o segundo livro que vocês vão ler. O primeiro é Como Chegar ao Sim, só, ponto. E esse livro, eu vou fazer um resumo aqui para vocês, ele é composto de 4 passos. 4 passos que a gente deve usar em qualquer negociação. Seja negociação para comprar um apartamento, ou seja uma negociação com um filho,
ou seja, uma negociação com o marido e com a mulher, ou com um colega de trabalho, ou uma negociação para decidir aonde vão almoçar hoje. Então, são os 4 passos. O primeiro dos passos é separe posição e interesses. Todo conflito tem posições e interesses. Podia passar o próximo, por favor? Olha, o conflito é como se fosse um iceberg, onde a parte visível do conflito, do iceberg, ela é pequenininha, e a parte grandona está submersa. Quando o Titanic bateu, ele não afundou porque bateu na pedrinha lá de cima, ele afundou porque bateu na pedrona lá de baixo, que os radares da época não detectavam. E o conflito também é assim. A gente, olhando o conflito, a gente diz assim, puxa vida, aquele casal vivia tão bem, depois, por uma bobagenzinha, ele decidiu se separar. A gente sempre pensa assim. Mas essa bobagenzinha não é bobagenzinha. Mesma coisa, o Hamas, por uma bobagenzinha, resolveu bombardear Israel. Não é assim que funciona. Funciona assim porque a gente está vendo só a posição, só a parte visível do iceberg. E a gente, quando administra essa parte visível, não funciona bem, porque posição, pensem sempre isso, posição é a primeira coisa que a gente diz. E, normalmente, começa com eu quero. Eu quero almoçar no restaurante A. E você vai dizer, eu quero almoçar no restaurante B. Se a gente continua... Isso é posição. Eu quero é posição. Marido e mulher, normalmente... Eu vou dar um exemplo para vocês. Que a gente sempre deve sair da posição e descobrir o interesse. Porque, descobertos os interesses, a coisa fica mais fácil de resolver. O interesse é aquilo que está por trás da posição. Eu sempre dou um exemplo da minha mulher, a gente mora perto do shopping Beira-Mar. E a minha mulher, às vezes, chega sábado à tarde e diz assim, querido, vamos no shopping tomar um cafezinho? Vamos no shopping tomar um cafezinho é a posição. E a gente, como mediador, a gente sempre pensa assim, o que está por trás dessa posição? É claro que ela não quer ir, nem ela gosta tanto de cafezinho assim. Ela quer ir ao shopping para olhar vitrine, para ver sapato, para ver bolsa, nem que não compre nada, mas ela quer ir passear no shopping. Mas se ela disser que quer ir no shopping para ver vitrine, talvez eu não vá. Se eu acreditar que é o cafezinho, eu vou. Então, pessoal, a gente tem que sempre imaginar, é básico isso. O filho chega para você e diz assim, mãe, me empresta o carro? Mãe, me empresta o carro é a posição. A gente sempre deve perguntar, o que você vai fazer com o carro? O que você quer fazer com o carro? Para descobrir o interesse. Se ele disser, eu vou na lagoa encher a cara com meus amigos, você não empresta o carro. Mas se ele disser, eu vou na casa do meu amigo para desenvolver um trabalho, você empresta o carro. Então, trabalhar em cima de interesses é muito mais lógico e muito mais fácil. A gente fica tão habituado com isso que eu vou ver o Jornal Nacional. Chega um deputado e diz assim, eu sou a favor da aprovação da lei tal. Eu sou a favor da aprovação da lei tal é a posição. E eu sempre fico pensando, por que será que esse deputado é a favor da aprovação da lei tal? Pode ser um interesse nobre, né, o bem da cidade dele, o bem do país, ou pode ser um interesse não tão nobre assim. Mas, quando a gente descobre os interesses, a gente entende melhor as coisas. E isso vai ficar incorporado em vocês, quando a gente começa a trabalhar sobre negociação e mediação, imposição e interesses, que a gente sempre vai fazer essa pergunta. Chegou alguém, eu quero tal coisa, colega de trabalho hoje à tarde, eu quero fazer isso. Você tem que pensar, por que será que ele quer isso? E aí vem um trabalho. É claro que a gente não faz uma pergunta tão objetiva assim, por que você quer isso? Fica muito óbvio. Mas a gente diz, tudo bem, você quer fazer tal coisa? Vamos conversar sobre isso? Vamos. E aí a gente começa a cercar, e começa a descobrir os interesses. Por que a gente faz isso? As posições são sempre duas e antagônicas, opostas. Eu quero uma coisa A, o meu colega quer uma coisa B. Se a gente continuar A e B, vai brigar. Um vai ganhar, o outro vai perder. Jamais dá ganha-ganha trabalhando em posição. Porque eu quero no restaurante A, ele quer no restaurante B. Se ficarmos batendo o pé, um vai ganhar, o outro vai perder. Se a gente descobrir os interesses, diferentemente das posições, não são apenas dois. São vários interesses meus e vários interesses dele. E, provavelmente, alguns serão antagônicos e outros não. E aí, trabalhando em cima dos meus interesses e dos dele, a gente provavelmente pode chegar a uma solução do tipo ganha-ganha.
decidir o que vai fazer de uma maneira que eu fique satisfeito e ele fique satisfeito. Ganhar é ter os seus interesses atendidos. Essa é a ideia do ganha-ganha. Olha. Então, falamos sobre posição e interesses. Eu estou resumindo, então, o livro do Como Chegar ao Sim e estou acelerando um pouquinho para a gente poder não atrapalhar o almoço de ninguém. Eu prometo que não vou atrapalhar o almoço de ninguém. Descobertos os interesses, pessoal, vem agora uma das etapas. Todas elas são importantíssimas, mas uma que eu reputo bem importante, que são opções. O que são opções? Não adianta trabalhar se você está trabalhando em cima de duas opções. Eu lembro um caso de separação de casal que eu estava fazendo, e eles tinham um imóvel. E aí, eu disse, bom, vocês têm um imóvel? Como é que é esse imóvel? É um imóvel, assim, é uma casa, num terreno grande, o imóvel tem 2 andares. Começaram a contar o imóvel. E eu perguntei, bom, então, se vocês estão se separando e tem um imóvel, o que vocês imaginam que vai acontecer com esse imóvel? A mulher levantou e disse, o imóvel vai ficar comigo. E o marido disse, o imóvel vai ficar comigo. Macaco velho, mediador, sabe, eu quero ficar com o imóvel, eu quero ficar com o imóvel, é posição. E posição vai dar briga. Se o marido quer ficar com o imóvel, a mulher quer ficar com o imóvel, vai fazer mediação 10 horas e não vai dar acordo. Aí começa opções. O que a gente pergunta para as pessoas? Bom, vamos então raciocinar em cima desse imóvel. É uma coisa que a gente chama de brainstorming. Brainstorming, muitas pessoas já sabem, uma palavrinha americana, brain, cérebro, storm, chuva, tempestade. Então, é chamado tempestade de ideias. Aquilo que as pessoas chamam de toró de parpite. Fazer um toró de parpite. O mediador vai dizer o seguinte, bom, vamos apenas raciocinar aqui. Além da casa ficar com a esposa e além da casa ficar com o marido, que outras opções existem para essa casa? Então, pergunta a todos vocês. Uma casa, 2 andares, terreno grande. O que pode fazer com essa casa? Deixar para os filhos. Vender e dividir o dinheiro. Surgiu já. Um mora em cima, outro mora embaixo. Essa cai logo em seguida, porque vai dar briga. Deixar para um, o outro complementa o dinheiro. Dividir o terreno, que é grande. Esse caso é real que eu estou contando. Dividir o terreno, um fica com a casa e financia a construção da casa para a outra atrás. Enfim, nós que estávamos com 2 opções, casa do marido e casa da mulher, agora já temos 5 ou 6 opções válidas. Né? E aí, trabalhar em cima dessas 5 ou 6 fica muito mais fácil do que continuar brigando em cima da casa é minha, a casa é minha. Então, pessoal, opções. Sempre que tiverem... Vamos passar... O casal está decidindo sobre férias. Eu quero passar férias numa praia, minha mulher quer passar férias no campo, na serra. 2 opções. A gente já sabe, vai dar briga. Então, a pergunta que a gente faz sempre, além de passar as férias na praia e além de passar as férias no campo, que outras opções existem? O que você gosta? Não, eu gosto de pescar. Bom, mas se for para Lages, lá tu pode pescar tem pesca e pagues. Ou ela gosta de alguma coisa da serra. Então, se vier para a praia, também pode ter. Começando a gerar opções, o casal pode chegar à opção. Nem que seja assim, esse ano a gente atende a sua necessidade e vai para a serra, o ano que vem a gente vai para a praia. E os 2 saem satisfeitos, ou seja, ganha-ganha. Se não, vai dar briga. Vai dar briga e estraga as férias dos 2, porque um vai com uma tromba desse tamanho para a praia ou para a serra e não dá certo. Bom, então já passamos. Primeiro, posições e interesses. Eu quero tal coisa, não trabalho em cima disso. Tente descobrir os interesses. Ele está rindo porque ele está imaginando coisas. Né? Já está imaginando algum conflito que poder resolver. Então, posições e interesses. Saiam das posições e descubram os interesses. Descobertos os interesses, opções. Então, opções. Que outras opções existem? E que outras opções? E que outras opções? Insistam nisso. Terceiro item desse método é critérios. O que são critérios? Sempre que você escutar um interesse de alguém ou apresentar o seu interesse, a gente deve dizer baseado em que você está dizendo isso. Olha, eu quero 50 mil pelo meu carro. Se eu disser
quero 50 mil pelo meu carro. Você vai dizer, você é um ladrão, não vale. Mas se eu apresentar os critérios, olha, o meu carro é um carro da marca tal, do ano tal, está muito bem conservado, faça as revisões, aquele papo de vendedor de carro. O carro era de uma viúva, que andava pouco, não pegava chuva, e por isso, o valor que eu quero é 50 mil reais. Então, apresentando os critérios, a coisa fica mais fácil. Se eu disser, olha, o meu apartamento tem 100 metros quadrados, fica localizado no bairro tal, o preço do metro quadrado nesse bairro é tanto. Os apartamentos semelhantes ao meu foram vendidos por esse preço que eu estou lhe pedindo. Se eu apresentar os critérios, você pode até não comprar, mas não vai me chamar de louco, nem ladrão, nem explorador, porque eu mostrei por que eu cheguei à conclusão que o meu apartamento vale tanto. Então, pessoal, lá, estão fazendo assim, né, já estão vendo. Hoje à tarde eu quero ver o pessoal já começando aqui na Assembleia. Eu quero tal coisa. Posição, vou descobrir os interesses. Descobrir os interesses, opções. Bom, além de tal coisa, A ou B, que outras opções existem? E perguntar, qual foi o critério que você usou para querer fazer o relatório dessa forma, aqui no ambiente de trabalho? Um quer fazer o relatório de uma forma A, o outro quer fazer da forma B. Tem que perguntar o critério. Qual foi o critério que você usou, tem de fazer o relatório assim? E você, por que é assado? Então, critérios. E, pessoal, boa parte das pessoas brigam porque não conseguem separar a pessoa do problema. Esse é chave para não haver briga. O que a gente deve dizer e pensar? Eu e você temos uma divergência. Divergimos sobre tal assunto. Eu quero uma coisa A, você quer uma coisa B. Então, o meu problema, eu tenho que pensar o seguinte, o meu problema não é você, o seu problema não sou eu. Nós dois temos uma divergência com relação a este assunto aqui. Então, quando eu tenho um mediador e as pessoas começam a brigar, o mediador sempre diz, pessoal, calma, gente, o seu problema não é ela, o problema dela não é você. Vocês dois têm um problema comum, que é este aqui. Então, foquem neste assunto aqui. Porque a gente tem uma tendência a achar que, numa negociação, a gente deve ser duro com as pessoas. Então, não é assim que a gente funciona. A gente deve ser mole ou educado com as pessoas e duro com o problema. Ou seja, eu vou defender com unhas e dentes o meu interesse na solução desse problema. E vou ser educado com você. As pessoas não vão brigar. Só que fazer isso é difícil, não é difícil? Porque a gente tende a achar, não, amanhã eu vou negociar com ela, ela vai ver só amanhã. Vai ver o que é bom para a tosse. Eu vou dar um duro danado nela, eu vou ser rigoroso com ela, provavelmente vou brigar com ela. É assim que funciona. Então, eu vou ter que pensar o seguinte, não, amanhã eu vou ser muito educado com ela, ela é uma moça educada, ela não vai brigar comigo também, mas eu vou ser muito rigoroso em defender o meu ponto de vista sobre este assunto aqui. Então, essa é a ideia. Pessoal, se vocês fizerem isso, concentrem-se nos interesses e não nas posições, gerem opções, apresentem critérios viáveis e separem as pessoas do problema, vocês vão ver que a coisa vai funcionar. Se possível, compre o livrinho Como Chegar ao Sim, que detalha isso que eu acabei de apresentar aqui. O livro é isso aqui. Essas 4, tem um capítulo para cada item desse. Vale a pena, vai mudar a vida de vocês, não apenas para negociações profissionais, mas negociação com o marido, com a mulher, com o filho, com o colega no trabalho, com um amigo no futebol, no vôlei, no basquete. Enfim, pessoal, sigam essa orientação que ajuda muito. E pensem sempre nisso. Conflito não é uma coisa ruim. Todo mundo tem conflito e a gente tem que entender isso, que o conflito não é necessariamente uma coisa ruim, desde que bem administrado. E administrar o conflito, uma das coisas que mais funciona é a utilização desses 4 itens. Então, era nesse ponto que eu gostaria de chegar. Tentei acelerar um pouquinho para não atrapalhar o almoço de vocês, mas dá uma rápida noção sobre conflitos, e eu tenho certeza que o meu objetivo aqui é fazer com que vocês pensem, reflitam um pouco sobre isso. Se possível, comprem o livro, o Como Chegar ao Sim, não vão esquecer desse título, com o cuidado de não é o Como Chegar ao Sim consigo mesmo, que também é bom, mas é um complemento do primeiro. E
Gostaria de dizer que tive muita satisfação com o convite da Escola do Legislativo, de vir aqui conversar. Já é a segunda vez. A primeira vez faz alguns anos, eu nem lembro, foi antes da pandemia. Foi lá na escola, lá na... Isso, eu lembro disso. Eu fui presidente do IPREV, Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, por 3 anos. E tentei, sempre que possível, administrar os conflitos lá através da negociação e da mediação. Ou seja, eu não sou apenas um professor dessas técnicas, eu utilizo essas técnicas comigo, tento utilizar com a minha mulher, tento utilizar com meus filhos, agora com meus netos já, e digo tento porque, às vezes, mesmo assim, a gente não consegue. Mas não consegue porque, às vezes, a gente não consegue separar a pessoa do problema. A gente fica bravo. Meu marido, a minha mulher me irritam. Calma, Faustino. Tente separar a pessoa do problema. Tente gerar opções. 2 opções, briga certa. Então, não tem jeito. E é isso. O que acharam? Funciona? Não funciona? O que vocês acham? Pois não, Paulo? Eu só queria fazer uma... Enquanto estava falando ali... Bom, enquanto estava... Hoje de manhã... Aliás, ontem, acho... Está acontecendo uma coisa na cidade, né? Para quem é de Florianópolis sabe que o lixo está todo entulhado aí nas ruas porque está tendo uma greve dos funcionários da CONCAP. E o que está acontecendo no momento? E é bem ilustrativo com relação à questão da negociação. O que está acontecendo no momento? A prefeitura, o prefeito se nega a negociar e o sindicato está procurando uma negociação. Como as portas da prefeitura estão fechadas, eles foram buscar a Câmara de Vereadores, uma tentativa de que a Câmara faça a mediação. Neste caso, não é um mediador, né, é uma instituição que media. Eu gostaria assim, qual é a tua sugestão para esse impasse? Como é que formaria essa questão? E já engato uma outra pergunta mais do campo pessoal, que eu particularmente tenho muito interesse nesse tema. Eu acho que eu sempre digo que isso aí não é para o trabalho, é para a vida, porque, como tu falou, conflito sempre há. O marido e mulher, namorado, namorada, colega de trabalho, pai e filho, enfim. O conflito ele quase que ele é diário e cotidiano. E também não necessariamente é uma coisa ruim, né? A síntese sempre é algo muito bom, né? De se buscar na mediação do conflito, a dialética, no caso. E eu gostaria, mesmo que fosse depois no particular, de me aprofundar um pouco mais nesse tema. Ok, obrigado, Paulo. Bom, indo para o CONCAP, o que está acontecendo, pelo que eu estou acompanhando pela imprensa? Estão trabalhando em cima de 2 posições. O prefeito diz que só negocia se acabar a greve. E o sindicato diz que só acaba a greve se o prefeito negociar. Pessoal, não vai acabar nunca. Porque um quer que acabe a greve e o outro quer negociar antes de acabar a greve. E aí, como eles não conseguem mais conversar, surgiu a necessidade do aparecimento daquela terceira pessoa ou uma instituição, que é a Câmara de Vereadores, que vai lá para fazer a mediação. Se for um profissional qualificado, e normalmente são, o Tribunal de Justiça tem desembargadores e juízes muito preparados para mediação. Eu já dei vários cursos lá para eles. Não só eu, mas outros professores também já deram. E ele vai chegar numa mesa... Eu fui negociador trabalhista 10 ou 12 anos na Telesc, Telecomunicações de Santa Catarina. Eu negociava pela empresa com o sindicato que representava 3 ou 4 mil empregados. E sempre tentava usar isso aqui. Ou seja, o que o mediador vai fazer? Ele vai ter que descobrir quais são os interesses do sindicato, quais são os interesses da prefeitura ou dos munícipes, para tentar verificar como é que pode chegar a um acordo. Porque se ficarem nessa, só negociam se acabar a greve, só acaba a greve se ele sentar para conversar, não tem jeito. 2 opções opostas. Não tem a menor possibilidade de dar acordo. Aí eles chamam o terceiro para negociar. Daqui a pouco chamam o Ministério Público, tem negociadores preparados, Tribunal de Justiça. No caso, aqui eu vejo um problema. Não, a Câmara de Vereadores não é diretamente envolvida, porque o mediador, característica do mediador, ele tem que ser neutro e imparcial. Esse é o grande problema. Não adianta chamar
Se a Câmara Municipal for considerada pelo sindicato como neutra e imparcial, tudo bem. Mas eu poderia pensar assim, não, a Câmara de Vereadores é ligada ao prefeito e vai tentar puxar brasa para o prefeito. Não funciona. Não funciona assim. Tem que ser uma instituição neutra e imparcial. Por isso, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, normalmente entram como mediadores, porque, teoricamente, eles são neutros e imparciais. Não tem envolvimento com A nem com B. Então, se não fizer a mediação, não acaba essa greve. Ou, pessoal, o que acontece? Estou falando acabar a greve com o ganha-ganha. Porque pode acabar a greve assim, o sindicato recolhe o time e não ganha nada. Não adiantou. Acabou a greve e não ganhou nada. Então, foi ganha, perde. Ou o sindicato ganha tudo e a prefeitura não ganha nada. Foi perde, ganha. Para dar ganha-ganha, tem que conversar, provavelmente através de uma mediação, e para tentar descobrir os interesses. Que os interesses, normalmente a gente pensa, o sindicato só quer ganhar dinheiro. Muitas vezes não é assim que funciona. Às vezes eles querem outras coisas que não seja só salário. Às vezes tem um problema de plano de saúde, o restaurante... Eu sei porque eu negociei muitos anos na Telesc com o sindicato. Muitas vezes, e a gente tem que tentar se antecipar. O conflito não era só... A gente pensa salário, mas queria melhorar o restaurante, melhorar o vale alimentação, melhorar o plano de saúde, melhorar o sistema de transporte, oferecer um vale de transporte. Muitas vezes, uma coisa como essa, com um custo não tão elevado, acaba uma greve. O que não dá é ficar o lixo na rua como está, né? Aí não é possível. Com relação à segunda, Paulo, estou à tua disposição. Eu ministro cursos de mediação e negociação. Já até alguns anos atrás, a gente começou a conversar sobre a possibilidade de fazer um curso para os servidores de administração de conflitos, talvez não tão completo com aqueles 40 horas que eu ministro, mas fazer um curso mais compacto, 10 horas, talvez, ou até mesmo conversar. Eu estou à tua disposição, você tem meu telefone, tem meu e-mail, meu WhatsApp, fique à vontade. Vamos lá, mais alguém quer conversar alguma coisa? Está chegando a hora... A hora que o professor mais gosta é quando chega assim essa hora do almoço. Porque eu sei disso, ministro muitos cursos assim. Chega meio-dia, a gente pergunta, alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida nenhuma. Está todo mundo morrendo de fome, querendo ir almoçar. Quem tiver dúvida, manda pelo WhatsApp depois. Bom, pessoal. Eu vou fazer uma abordagem aqui. O senhor falou, inicialmente eu queria fazer um link, doutor Roberto, da sua fala, o seu tema, né, que é a gestão de conflitos interpessoais, com a palestra anterior, sim. Que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu estava aqui refletindo sobre o seu tema e percebi que ele se enquadra em pelo menos 2 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é o 3, que é saúde e bem-estar, que eu acho que é isso que se busca, né, quando se soluciona, se equaciona um conflito, e também o 16, que é a paz, a justiça e instituições eficazes. E, baseado nessa breve análise, muito breve mesmo, eu gostaria, do alto da sua experiência também em gestão de conflitos, o senhor até chegou a mencionar um conflito internacional hoje, uma guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio e que preocupa o mundo, porque há, sem dúvida, uma preocupação generalizada nos 4 quadrantes do globo aí, de outras nações ingressarem nesse conflito armado e, quem sabe, fazer eclodir aí uma terceira guerra mundial. Pela sua experiência e conhecendo também as causas, a gênese do conflito que assola lá o Israel e a Palestina, o Hamas especialmente, que soluções... Claro que isso invoca também conhecimento de diplomacia, evidentemente, mas o senhor certamente vislumbra, né? O senhor deve acompanhar os noticiários desse conflito e que soluções que o senhor vislumbra ou quais nações, neste momento, estariam aptas a quem sabe, exercer um papel de mediador e tentar aproximar as partes para uma conversa, um diálogo e uma suspensão, uma interrupção das agressões, né, que são recíprocas. Sim. Ok. Bom, a primeira delas o conflito do jeito que está, tem que ter um mediador. Conflitos entre 2 países, provavelmente o mediador vai ter que ser um terceiro país, ou a ONU. Só que a ONU não é vista pelo Hamas como uma coisa confiável. Então, já está surgindo, agora surgiu
Oman? Não, que país agora surgiu como mediador? Não é Jordânia, não é... Está aparecendo um terceiro, um país lá. Não é Iêmen, não. Oman? Não. Se oferecer. O problema todo é que o mediador tem que ser considerado por ambos como neutro e imparcial. Então, os Estados Unidos, claro que não, os Estados Unidos está a favor de Israel. O Brasil, mesmo que diga, o Brasil que mesmo se diga neutro, às vezes não é assim que os países lá veem. Né? Um quer que o Brasil diga que o Hamas é terrorista, o Brasil não disse, aí Israel fica bravo, aí o Brasil defende Israel, o Hamas fica bravo. Então, tem que ser um país, ou uma instituição, ou um país, por exemplo, o Papa. Sei lá, o Papa. O Papa, teoricamente, é uma instituição neutra. A ONU foi criada com esse objetivo, gerar a paz no mundo. Mas muitos países não consideram a ONU como neutra e imparcial. Então, respondendo, tem que surgir um país tido como neutro e imparcial, está me fugindo o nome, é um país pequenininho, nome pequenininho, Oman, lá que está tentando entrar como mediador. Porque eles estão num impasse que nem o da greve aqui. O que acontece? O Hamas diz que só solta os reféns se acabar o bombardeio. E o Israel diz que só para o bombardeio se soltar os reféns. Então, quem vai começar primeiro? Ninguém quer parar. Eu não paro o bombardeio se você não soltar. Eu não solto se você não parar o bombardeio. E dele bomba, né? Liga na televisão, bomba dia e noite lá. E eu sempre fico pensando, porque há interesses ocultos. Pessoal, vocês sabem quanto custa cada foguetinho daquele que vai lá com uma bomba? R$300 mil. Custa cada foguete daquele com uma bomba, que vai daqui para lá e de lá para cá. Quanto o fabricante de bomba e de foguete está ganhando com essa guerra? Quer dizer, há interesses ocultos. Da Ucrânia. Quanto o fabricante do tanque? Quer dizer, há interesses ocultos que não querem acabar a greve. Os fabricantes de bomba não querem acabar a greve. Então, tudo isso tem... Conflitos internacionais são muito complicados. Lá, mais ainda, porque há problemas ideológicos, né? Problema de terrorismo, é terrorista ou não é terrorista. Então, tem problemas ideológicos. E quando há algumas coisas difíceis de mediar e negociar, futebol, religião e ideologia, de modo geral, ideologia. Quer dizer, eu sou comunista, eu sou capitalista. Senta para conversar, não tem jeito. Eu sou do Avaí, você é do Figueirense. Eu não vou convencer um Figueirense a virar Avaí, nem o Avaí a virar Figueirense. Está fácil? Já vai dar... Querem um mediador? Querem um mediador aqui, não? Quer um mediador? Precisa um mediador. Então, é isso. A coisa é complicada, mas se não aparecer um terceiro neutro imparcial que tente descobrir os reais interesses, tem que sentar e conversar. Vem cá, o que você realmente quer? Houve, algum tempo atrás, está citado nesse livro Como Chegar ao Sim, o presidente dos Estados Unidos, eu acho que foi o Clinton, ganhou o Prêmio Nobel da Paz quando fez a pacificação lá no Israel e Hamas, há, 30, 40 anos atrás, a Palestina. E aí o livro cita, um queria que o outro desocupasse, o Israel queria que desocupassem a briga era a faixa de Gaza, não estou lembrado de detalhes. E o outro dizia que não desocupava a faixa de Gaza. Os Estados Unidos chegou e descobriu o seguinte, o interesse de Israel não era desocupar a faixa de Gaza. Aquela faixa de Gaza não produz nada, não tem petróleo, não dá em agricultura, não tem nada. O que Israel queria, naquela época, era que os tanques se afastassem da fronteira. Esse era o real interesse da briga. Por isso ele dizia, eu quero a faixa de Gaza para mim. E aí, o outro tinha outro interesse, que eu não lembro qual era. Descobertos esses interesses, os palestinos afastaram os tanques da fronteira e Israel cedeu alguma outra coisa e acabou a guerra e deu o Prêmio Nobel da Paz para acho que foi Bill Clinton. Então, tem que descobrir qual é o real interesse, o que o Hamas realmente quer. O problema é que, quando a coisa é ideológica, é difícil, né? Porque, pelo menos, é que a gente lê na imprensa. Qual é a ideologia do Hamas, pela imprensa? É acabar com Israel. Aí fica difícil você trabalhar em cima disso.
Mas desocupar uma fronteira, soltar refém, parar o bombardeio, tudo isso tem solução. Precisa um mediador neutro e imparcial. Sim. Aqui, completamente, com exceção do Murilo, que é do gabinete do Padre Pedro, os outros... Ah, e você também é do gabinete da bancada do PT. É assim, tirando vocês dois, o outro pessoal é da escola. Nós estamos num momento de planejamento. E assim, a Assembleia Legislativa é uma casa de conflito. É inaceitável que uma palestra ou um curso como esse, que ele tem que estar na pauta da escola do Legislativo, é inaceitável que, pelo menos, representantes dos deputados e dos próprios servidores não estejam aqui. Mas isso também não pode significar para nós a desistência, né? Então, eu acho que a tua vinda aqui hoje, falando para essas pessoas que são formadoras de opinião, também é importante, porque a célula está aqui, né? A célula da Escola do Legislativo está aqui, tem 2 núcleos aqui representados, praticamente. Mas que, então, que nós aqui, gente, que estivemos nesse curso, que a gente ajude, principalmente ao núcleo de qualificação profissional, que é, acredito, quem seja responsável, para que façamos, para 2024, para que coloquemos isso no planejamento, algo que seja de verdade, substancioso, que eu acho que cabe muito bem dentro das 40 horas, e comover, usar esse termo, aqueles que também interessam, porque eu não estou dizendo que só a eles interessa a nós, que é claro, é evidente que os conflitos são de toda ordem, como já foi muito bem colocado aqui, mas principalmente numa casa legislativa, onde aqui a grande tarefa, ou uma das principais tarefas, é a solução de conflitos. Muitos embates são feitos aqui, embates ideológicos, disputa de projeto, isso é conflito. E precisa ter um pouco mais de habilidade baseado nos conceitos que tu traz, entendeu? Então, eu quero pedir ajuda de vocês, eu já quero me colocar à disposição para que a gente coloque isso como uma das principais atividades que a gente faça para o ano que vem. É um curso substancioso, profundo, sobre mediação de conflitos. Não só na Assembleia, não é vender peixe para mim, pois existem outros cursos no mercado, mas todas as pessoas deveriam entender um pouco de administração de conflitos. Porque a gente tem conflitos dentro do partido com outro partido, da Assembleia, o deputado contra o deputado, a município contra o município, verbas orçamentárias, a verba é curta. Eu quero mais, o outro quer mais também. Então, se não descobrir os interesses, gerar opções, não partir para essa linha de raciocínio, vão brigar. E, muitas vezes, o que acontece na política, principalmente? Brigam porque não fazem isso. E também brigam porque não separam a pessoa do problema. O meu problema não é o partido tal. O partido tal, o problema dele não sou eu. Nós dois temos uma divergência com relação a este assunto. Então, temos que separar a pessoa do problema. Então, Paulo, eu me coloco à disposição para conversar. Se a escola quiser conversar, conversamos tranquilo. Pois não? Não? Não precisa? Sim. A gente aprender que o contraditório existe. É saltar. Agora, é a briga da ideia, não é a briga com a pessoa, Paulo. Então, eu acho que essas relações interpessoais precisam. Vocês dois divergem sobre o assunto X. No momento que pensarem assim, vão sentar e conversar. Eu não vou brigar com o Paulo não vai brigar com você. Vocês dois têm que brigar com o problema e não com a pessoa. Eu não posso ser duro com a pessoa, eu tenho que ser duro com o problema. E, sendo duro com o problema, eu posso ser mole ou educado com a pessoa. Esse é o raciocínio. Muito bem, pessoal. Então, agradeço ao convite. Estou à disposição para voltar a conversar com vocês sobre isso ou conversar sobre um eventual curso. E estou à disposição.
Obrigado, Dr. Roberto Faustino, pela brilhante exposição. Complementando o que o Paulo falou, realmente o nosso núcleo, o qual eu sou gestor, que é o núcleo de qualificação profissional, ele foi acrescido de uma outra expressão, que é desenvolvimento humano. É o núcleo de qualificação profissional e desenvolvimento humano. E eu confesso que a sua palestra, doutor Faustino, ela realmente aborda um tema que é o desenvolvimento humano, que é buscarmos soluções para os nossos problemas do cotidiano de forma humana, né? Com respeito, com empatia, enfim, eu acho que é isso que a sua fala basicamente nos traz, que é buscar a solução para os nossos problemas, dentro da universalidade, diversidade de ideias em que vivemos, mas com respeito, né, ao outro. Isso é fundamental. Então, nesse aspecto, estamos tentando cumprir a nossa missão, porque até um tempo atrás o nosso núcleo ele era apenas de capacitação, de qualificação profissional, e hoje ele tem esse foco também, essa preocupação de trazer desenvolvimento humano, a evolução humana, por assim dizer, né, para as pessoas, para que possam viver, como nós falamos, viver com saúde, com bem-estar, e isso passa pela gestão dos nossos conflitos, especialmente que às vezes os conflitos não são nossos, são dos outros, né? Porque há até um ditado que diz que quando queremos realizar algo, nós vamos lá, a pessoa vai lá e faz, quando ela deseja efetivamente realizar algo. Quando ela não deseja, ela arruma um problema, né? E isso é a geração de um conflito. E aqui, especialmente aqui na Assembleia Legislativa, a gente sabe que existe uma representação macro de toda a sociedade catarinense, então os interesses são variados, os desejos são variados, os pontos de vista são variados, mas o que deve prevalecer é a convergência do respeito, certamente, né, na busca de soluções que sejam boas para todos. Nesse aspecto, eu quero lhe agradecer demais aí pela sua participação, em nome da Escola do Legislativo, e convidá-lo já para uma outra oportunidade, né, certamente poder nos brindar com seus conhecimentos. Encerrando, apenas fazendo uma retificação, Paulo, porque nós temos aqui presentes, claro, temos um público presente, que não é tão grande como merecia pela relevância do tema, né, certamente. Talvez o horário, outros pormenores tenham afetado a presença, o comparecimento dos servidores, enfim, pessoas que certamente estariam interessadas. Mas nós tivemos algumas dezenas que eu percebi pelo YouTube, muitas pessoas acompanhando à distância. Queremos agradecer a todos que acompanharam, não presencialmente aqui, e nominalmente, né, mas participaram certamente e prestaram muito atenção, tal como nós que estamos aqui presentes. Agradecemos a todo o público de casa, né, que acompanhou este evento também. E assim damos por encerrado, então, essa segunda palestra e a participação da escola no evento alusivo à Semana do Servidor Público. Obrigado.